E aí, galerinha? Na aula de hoje vamos falar sobre o mol e a constante de Avogadro. Vamos entender como é feita e como nós utilizamos essas duas unidades. Vamos para a aula de hoje. Na aula de hoje vamos falar sobre o mol e a constante de Avogadro. Primeiro vamos entender o que é o mol. Galera, o mol é uma unidade medida utilizada para expressar uma quantidade de matéria microscópica, como átomos ou moléculas. E nós vamos ver que essa quantidade ela é exata. Em um termo que provém do latim mole, que significa quantidade, que foi proposta pela primeira vez em 1896 pelo químico Oswald. Galera, um número de mols, que é o N, a gente vai ter o quê? Um número de mols de átomo, que ele é a massa dividido pela massa atômica. Então, eu vou pegar a massa, que é dada em gramas, vou dividir pela massa atômica, que é dada em uma, então eu vou achar um número de mols para átomos. Vamos ver agora o número de mols para moléculas. Nesse caso, vai ser a massa, também a massa dada em gramas, só que eu vou dividir pela massa molecular. Então, nós vamos achar um número de mols de molécula. Preste bem atenção para esse exemplo, que nós temos aqui o seguinte. Calcule a quantidade de matéria, que é mol, para 46 gramas de sódio, Na. Preste bem atenção que Na ele é um átomo. Então, nós temos aqui a massa atômica dele, que é 23. Nós temos a massa em gramas, que é 46. Então, vamos fazer aqui o cálculo. Galera, lembrando a vocês que o mol, para átomos, ele vai ser a massa dividido pela massa atômica. Nós vamos ter que o número de mols vai ser igual a 46 dividido por 23, que vai dar igual a 2 mols de sódio. Vamos agora para o segundo exemplo que nós vamos ter. Calcule o número de mol para 180 gramas da água. Observe que a água, H2O, ele não é átomo, e sim uma molécula. Então, ele deu aqui a massa atômica de cada elemento que forma a água. Hidrogênio igual a 1 e o oxigênio igual a 16. Nós já vimos que a massa dele é de 180 gramas. Vamos calcular agora a massa molecular da água. Galera, a água ela tem hidrogênio, são dois átomos, oxigênio igual a 1 átomo. O hidrogênio pesa 1 e o oxigênio pesa 16. 2 vezes 1 vai dar 2. 1 vezes 16 vai dar 16. Somando aqui vai dar o total de 18, 1. Galera, vamos agora calcular o número de mols, ou seja, a quantidade de matéria. O número de mols vai ser igual a massa dividido pela massa molecular. Nesse caso, nós temos 180, que é a massa, dividido por 18, que é sua massa molecular. Calculando, obviamente, que vai dar 10 mols da água. Vamos ver aqui agora outro exemplo que a gente vai fazer o contrário. Ele vai pedir para você determinar a massa em gramas para 3 mols de ácido sulfúrico, que ele é o H2SO4. Observe que ele te deu o número de mols, que são 3, e aí como nós temos uma molécula, nós vamos calcular a massa molecular. O hidrogênio são 2, o enxofre só tem 1 e o oxigênio tem 4. Como o hidrogênio é 1, 2 vezes 1 vai dar 2. O enxofre ele é 32, a gente vai olhar na tabela, vezes 1 vai dar 32. E o oxigênio ele é 16 vezes 4 vai dar 64. Somando tudo aqui vai dar 98. Pela fórmula, nós temos aqui o seguinte, que o mol ele nada mais é do que a massa dividido pela massa molecular. Só que nesse caso eu tenho o quê? Eu tenho um mol e tenho uma massa molecular. Eu quero achar agora a massa que é dada em grama. Pela regra de 3, a gente vai ter que massa vezes 1, que vai dar igual a massa, 3 vezes 98. E aí nós temos 3 vezes 98, vai dar 294 gramas. É o valor que nós temos para essa questão. Vamos ver aqui agora o que é essa constante de Avogadro.
Galera, esse cientista chamado Lorenzo Romano Amedeo Carlos Avogadro, ele simplesmente determinou um valor que é constante. Ele conseguiu achar pela densidade quanto é que nós temos em um mol de qualquer substância. E para um óleo de qualquer substância, nós temos aproximadamente 6,02 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. É o valor que nós temos para a constante de Avogadro. Galera, só você ter ideia desse valor, um mol ele tem exatamente 6 trilhões de átomos ou de moléculas. É uma quantidade muito grande que nós temos em um mol. Então, por exemplo, se nós temos um mol, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23. Se eu vou ter agora 2 mols, eu vou dobrar. Eu vou ter 12,04 vezes 10 a 23. E se eu tenho 3 mols, eu vou ter 18,06 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Vamos ver aqui um exemplo que ele demonstra como se determina, né, o número de moléculas para 88 gramas de gás carbônico. Galera, ele deu nessa questão a massa atômica do carbono, que é 12, do oxigênio, que é 16. Eu vi que a massa em gramas é de 88 gramas. Vou tirar a massa molecular do gás carbônico, que é o CO2. Carbono tem 1, oxigênio são 2. 1 vezes 12 vai dar 12, 2 vezes 16 vai dar 32. Somando aqui eu vou ter 44 gramas. Preste bem atenção que nós temos o quê? Que um mol ele é a massa sobre a massa molecular. Nesse caso, nós vamos ter que o número de mol vai ser 88 dividido por 44, que vai dar 2 mols. Se eu sei que um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, como eu tenho aqui 2 mols, ele vai ser o dobro. Então, a gente vai ter 12,04 vezes 10 a 23 moléculas. Então, é dessa forma que nós calculamos o número de moléculas. Mol, constante de Avogadro e massa molar. Sendo que aí, mol, essa palavrinha que vai acompanhar a gente durante todo o nosso estudo da química, basicamente, pessoal, ela vem a estabelecer um padrão para a contagem de quantidade de matéria, certo? Sendo que aí, quando eu falo de mol, eu tenho que ele vai corresponder, ou então é um número que fará a relação entre a unidade de massa atômica, que é representado por U, com a grama, certo? Aí vem aquela pergunta, basicamente, quanto vale o mol? A nível de ensino médio, a gente diz que o mol equivale a 6,0 vezes 10 a 23. Em alguns casos, 6,02 vezes 10 a 23 unidades, certo? Basicamente é uma constante, não muda. Sendo que essa constante, pessoal, aí, a gente vai passar a chamá-la de constante de Avogadro. Cuidado para não confundir com advogado. Essa constante, ela contém 6,02214,179 vezes 10 elevado a 23 e foi calculada por esse sujeito aí, Amedeo Avogadro, que foi um físico italiano muito excêntrico para a sua época. Vamos fazer aqui uma correlação mais próxima à nossa realidade, a dúzia. Onde eu for, uma dúzia ela sempre vai equivaler a 12 unidades. Por exemplo, se eu disser que eu tenho, vamos dizer que eu tenha uma dúzia de maçã. Então, isso aqui vai corresponder a 12 unidades de maçã. Se eu disser ainda que eu tenho uma dúzia de moedas de R$1.
Então, eu posso dizer aqui que eu tenho 12 unidades de moedas, certo? Sendo que isso aí vai servir para qualquer coisa, seja cadeira, seja caneta, seja abajur. Falei que uma dúzia será sempre 12 unidades, certo? Essa relação, pessoal, eu também posso transferir para o mol. Quando eu tiver um mol de maçã, então nesse caso eu terei 6 vezes 10 a 23 maçãs. Se eu tiver um mol de moedas, então nesse caso também eu terei 6 vezes 10 a 23 moedas, certo? Então unidades de moedas. Então sempre que eu falar de mol, eu sempre terei 6 vezes 10 a 23 unidades, sendo que eu posso usar para representar quantidade de átomos, moléculas, íons, canetas, abajures, guarda-roupas, qualquer coisa. Então vem aqui aquela minha correlação. Por exemplo, uma dúzia é igual a 12 unidades. E fazendo uma relação aí, eu terei que o mol sempre vai valer 6 vezes 10 a 23 unidades. Aprendam isso, tatuem até na testa, mas lembre-se disso. Vamos fazer outra relação agora. Se eu for na tabela periódica, eu terei que o ferro ele terá 56 unidades de massa atômica. Eu posso transformá-lo diretamente para 56 gramas por mol, ou seja, eu terei aqui a minha massa molar, certo? Que basicamente vai seguir a mesma regra do cálculo da massa molecular e da massa atômica, só que eu vou transferir para essa unidade. Bem, continuando aqui, vamos supor que eu tenho um mol de ferro, certo? Vamos fazer uma correlação com as 3 unidades que a gente viu. Eu tenho aqui que 1 mol corresponde a 56 gramas por mol de ferro, ou 6 vezes 10 a 23 unidades de átomos de ferro. Se eu dobrar, se eu disser que eu tenho 2 mols de ferro, agora estarei multiplicando tudo por 2, certo? Então eu tenho 2 mols. Antes eu tinha 56, passa para 112 gramas por mol, certo? Multipliquei por 2 e aqui passa para 1,2 vezes 10 a 24 unidades. Ou então átomos de ferro. Lembrando que aqui é aquela questão de notação científica. Originalmente seria 12 vezes 10 a 23, mas eu não posso deixar assim. Eu tenho que colocar entre o número entre 1 e 10. Aí nisso eu passo para a notação e ficando dessa maneira. Se eu triplicar 3 mols de ferro, eu terei o seguinte, vou estar multiplicando tudo por 3, certo? Onde eu tenho 3 mols, estará para 168 gramas por mol e a 1,8 vezes 10 a 24 átomos de ferro, certo? Que segue a mesma lógica do anterior, daria 18 vezes 10 a 23, mas eu tenho que passar para a notação, certo? Vamos expandir agora. Vamos agora para uma molécula, a molécula do H2SO4, ácido sulfúrico, sendo que aí, gostei de fantasminha, sendo que aí eu tenho que em 1 mol de H2SO4 eu terei, assim de cara não sei que são vários átomos em um só composto, ou seja, formando a molécula, eu tenho que calcular. Onde eu tenho lá na tabela periódica que o hidrogênio vale 1, o enxofre vale 32 e o oxigênio
16 unidades de massa atômica. Sendo que agora eu vou olhar a quantidade que eu tenho. Nessa molécula eu tenho 2 hidrogênios, 1 enxofre e 4 oxigênios. Sendo que aí multiplicando eu terei 2, 32 e 64. Somando tudo, eu terei um total de 98 unidades de massa atômica. E já passando isso para a massa molar, eu terei 98 gramas por mol, certo? Fazendo aqui a minha relação, agora eu terei que 1 mol de H2SO4 tem 98 gramas por mol e equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2SO4. Além disso, eu posso destrinchar mais ainda essa minha informação, onde essa minha molécula de H2SO4, dentro de 1 mol, eu terei 2 mols de hidrogênio atômico, certo? Terei 1 mol de enxofre atômico e ainda terei 4 mols de oxigênio atômico. Ou seja, eu estou falando aqui de átomos separadamente, certo? Lembrando que eu vou estar sempre multiplicando pela quantidade de mols. Nesse caso eu terei 1,2 vezes 10 a 24 unidades. Aqui 6 vezes 10 a 23, que eu multipliquei por 1, a minha constante. E aqui, multiplicando por 4, eu terei 2,4 vezes 10 a 24 unidades. Lembrando que eu sempre estou passando para notação científica, certo, pessoal? Entre o número, entre 1, aliás, e 10. E basicamente é isso que a gente poderia ver de relações de unidade. Agora vamos exercitar um pouco, certo? Aqui, nesse exemplo, em 3 mols de H2SO4, quantas gramas e quantas moléculas terei? Certo? São 2 cálculos. Aí a gente vai passar a trabalhar com regrinha de 3, algo que vocês devem ter visto bastante na matemática. A minha relação é a mesma. 1 mol de H2SO4 equivale a 98 gramas, certo? E 1 mol vai equivaler a 6 vezes 10 a 23 unidades, certo? E agora eu vou montar minha regrinha de 3. Mol abaixo de mol, certo? Quando eu tiver 3 mols, eu terei X gramas e Y em unidades. Aí vou fazer 2 regras de 3. Primeiro, para encontrar gramas, meio pelos extremos, eu terei mol vezes X, que é igual a X, certo? 1 vezes X é X, e 3 vezes 98, que vai dar 294 gramas de H2SO4. No outro caso, eu vou pegar mol, vou ignorar gramas, eu já calculei, e unidades. Aí nisso aí vai ficar o seguinte, eu vou fazer meio pelos extremos, certo? Ignorando gramas, onde eu vou ter 1 mol, está para 6 vezes 10 a 23, quando eu tiver 3 mols eu terei Y, certo? Meio pelos extremos, separando para ficar mais organizado, eu terei que Y é igual a 3 vezes 6, 18 vezes 10 a 23, só que eu tenho que passar para a notação, eu vou fazer o seguinte, diminuo um aqui, aumento um aqui, ficando 1,8 vezes 10 a 24 moléculas de H2SO4. Vamos lá, continuando aqui, determine átomos que existem em 7 mols de cálcio, certo? Indo lá na tabela periódica, a gente tem que o cálcio ele possui 40 unidades de massa atômica, ou transformando 40 gramas por mol, certo? Sempre que eu for fazer a minha regra de 3, eu tenho que fazer aquela
relação direta, onde o mol, nesse caso, vale 40 gramas e 6 vezes 10 a 23 átomos, certo? Sendo que aí, pessoal, um mol sempre será 6 vezes 10 a 23 e nesse caso eu estou querendo mol e quantidade. Eu não vou levar em consideração gramas, certo? Então aqui, quando eu tiver 7 mols, eu terei X em quantidade de átomos. Meio pelos extremos, eu terei que X é igual a 7 vezes 6, 42 vezes 10 a 23. Passando isso para a notação, eu terei que X sendo que aqui, se eu diminuo um aqui, eu aumento um aqui. Então eu tenho que passa para 4,2 vezes 10 a 24 átomos de cálcio. Vamos lá para o próximo exemplo. O número de mols, certo? Que existe em 3 vezes 10 a 22 átomos de hélio. Sendo que o hélio equivale a 4 gramas por mol, já transformando. Vou fazer minha relação, onde eu tenho aqui um mol, equivale a 4 gramas de hélio, que equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades de átomos de hélio. Sendo que aí a questão me deu em unidades, então abaixo de unidades. 3 vezes 10 a 22 está para Y, que no caso eu quero a quantidade em mol, meio pelos extremos, isso vai dar 6 vezes 10 a 23y é igual a 3 vezes 10 a 22. Continuando, eu tenho que y é igual a 3 vezes 10 a 22 sobre 6 vezes 10 a 23. Aqui eu já posso notar que posso simplesmente dizer que 3 dividido por 6 é igual a meio. Vou manter a base, certo? Quando é divisão, mantenho a base e subtraio os expoentes. Então vai ficar y é igual a 0,5 vezes 10 elevado a menos 1, certo? Passando isso aqui, tirando a notação, certo? Tirando a base, eu terei que y é igual a 0,05 mols de hélio. Vamos fazer mais dois exemplos para encerrar. Determine o número de moléculas contidas em 132 gramas de CO2. Aquela velha história, tem que encontrar a massa de CO2, onde eu tenho só carbono e oxigênio. Carbono vale 12 e tenho apenas um. Oxigênio vale 16, eu tenho 2, dando 12 e 32, total 44 unidades de massa atômica. Sendo que aí, 1 mol, certo? Eu tenho 44 gramas e 6 vezes 10 a 23 unidades. Quando eu tiver 132 gramas, quantas unidades de moléculas eu terei? Meio pelos extremos, aí vem 44x, certo? É igual a 792 vezes 10 a 23 unidades. Continuando, 44 passa dividindo, 792 vezes 10 a 23 sobre 44. Vamos fazer por parte aqui para vocês ficarem tão perdidos. 79 vai dar uma vez, 35 desce 2, por 8, 352, que é igual a 0, certo? Então deu 18, sendo que aí vai ficar igual a 18 vezes 10 a 23. Como sabemos, não pode ficar assim, tem que passar para a notação. 1,8 vezes 10 a 24.
Lembrando, se eu diminuo um, eu aumento outro no expoente, sendo que aqui moléculas de CO2. Continuando aqui, letra D, o número de átomos existente em 1 grama de uma molécula que pesa 180 gramas por mol, certo? Sendo que aí ele não deu a molécula, então eu não tenho como fazer esse cálculo da questão anterior, mas ele já deu a massa total dela, onde eu tenho que 1 mol dessa molécula pesa 180 gramas, certo? E 6 vezes 10 a 23 unidades. Quando eu tiver 1 grama, quantas unidades em moléculas eu terei? Meio pelos extremos, eu tenho que 180x é igual a 6 vezes 10 a 23, onde x é igual a 6 vezes 10 a 23 dividido por 180, sendo que aí x é igual, vamos fazer aqui, não dá, 0,00 por 3 vai dar 540, sobra 60, certo? Não dá, 0 de novo, 3, e isso vai ser repetido, sendo que aí ficou 0,033, certo? Como da última vez, eu não posso deixar assim, tem que passar para a notação científica, sendo que aí eu vou andar 2 casas aqui, aumentar no caso e diminuir 2 aqui, ficando 3,3 vezes 10 a 21 moléculas, no caso moléculas desconhecidas, sendo que foi fácil assim.